Bem-vindos ao EDcast, o podcast do Grupo de Estudos Ensinando Direito da FAAP. Eu sou o Maurício Bochnaquian, aluno do curso de Direito da FAAP, e vou conversar com grandes personalidades do mundo jurídico, contar suas histórias de vidas, experiências e curiosidades. Hoje estamos nos estúdios da Rádio e TV FAAP e vou conversar com o desembargador criminal e professor da FAAP, Roberto Porto. Professor, é uma honra receber o senhor aqui. Honra é minha, Maurício. Bom estar aqui, conversando com você, com os nossos ouvintes e na nossa querida FAAP. Professor, acho que não tem jeito melhor do que a gente começar falando sobre os 12 anos de atuação que o senhor teve no GAECO. Inclusive explicar para quem não conhece o que é o GAECO do Ministério Público. Maurício, o GAECO, a sigla significa Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Então, é um braço do Ministério Público direcionado para lidar com os casos que envolvam obrigatoriamente criminalidade organizada. Daí a especificidade dessa atuação. Então, ali não basta serem promotores criminais. Você precisa ter essa especificidade de lidar com o crime organizado, de sair da escrivaninha, de acompanhar de perto as investigações. O GAECO tem essa proximidade com a investigação. Essa é uma característica básica de quem atua naquele grupo. Certo. O GAECO ele começou um pouco depois do Ministério Público, né? O Ministério Público já tinha se desenvolvido um pouco ali na Constituição e ele vem um pouco, acho que 10 anos depois, em 97, 95. Isso, o GAECO começa em 95, ainda de uma forma um pouco tímida, porque estava se estruturando. E aí, em 98, começa o grande caso do GAECO, que foi conhecido como a máfia dos fiscais, que é um esquema de corrupção na Câmara dos Vereadores, envolvendo funcionários da Prefeitura. E aí foi quando nós tivemos, por exemplo, a primeira prisão de um vereador na história da cidade de São Paulo. Esse caso começa no GAECO e foi todo desenvolvido a partir de uma força-tarefa do GAECO com a Polícia Civil. E aí o GAECO, enfim, na prática começa a atuar de uma forma mais incisiva. E a sigla GAECO, que nasceu em São Paulo, aí ela é espalhada. Hoje nós temos GAECO em todos os estados da federação. Certo. Como que o promotor é designado para ele atuar dentro do GAECO? É uma designação do procurador-geral. É um cargo de confiança. Então, não é um cargo fixo. O procurador-geral ele escolhe a dedo aqueles que ele entende que tem perfil para atuar nesse grupo. Existem outros grupos no Ministério Público, que não tem só esse do crime organizado, tem grupos de enfrentamento à violência doméstica, crimes financeiros, enfim, você tem uma série de grupos dentro do Ministério Público e são cargos de confiança. O procurador-geral escolhe, dentro do critério dele, que ele acha que tem o perfil para isso, e designa aquele promotor, no caso, para o GAECO. No caso, o senhor foi designado para atuar em diversos crimes conhecidos em São Paulo, como ficou a máfia chinesa, a máfia do apito, e acho que o mais importante foi o caso do PCC, o primeiro comando da capital. Como foi essa atuação do senhor nesses casos? É interessante, Maurício, que o GAECO é um grupo, né? Eu não atuei sozinho e a composição aqui não é um número fixo, varia de época para época. Mas nós éramos todos jovens, eu tinha menos de 30 anos, e começamos a atuar nesses casos de grande proporção, com publicidade e tal, e não tínhamos muita noção de como nós estávamos naquela época mudando a postura do Ministério Público, saindo daquela postura do promotor mais passivo, do promotor que aguarda a conclusão do inquérito policial pela polícia e passa a atuar numa forma tradicional de atuação do Ministério Público, que é muito importante, mas nós passamos a acompanhar de perto as investigações, indo à delegacia de polícia, participando das oitivas, e houve uma série de resistência no início
do nosso trabalho. Porque a própria Polícia Civil falava, vocês estão invadindo esfera de atribuição. Então, o Ministério Público tem a sua importância, mas ele tem uma atuação posterior à da polícia. O inquérito policial deve ser concluído para aí sim ser remetido ao Ministério Público. Vocês não podem interferir. E nós estamos quebrando essa barreira, demonstrando para os delegados que trabalhavam conosco a importância de ter um trabalho em conjunto e de dar validade à prova que estava sendo feita. Porque a prova de inquérito policial, o nosso aluno aqui da SAAP sabe disso, é um procedimento que é inquisitivo. A fase de inquérito não tem contraditório, não tem ampla defesa. E se você tem o promotor de justiça participando dessa atividade, junto com a polícia, sem interferir, porque o delegado de polícia, ele preside o inquérito policial e vai ser assim sempre. Não há uma questão de ingerência, há uma questão de colaboração. Se tem um promotor junto, aquela prova em juízo tem uma maior validade. Nós estamos quebrando essa barreira sem perceber, Maurício. Sim, foi agregando valor, né? Agregando valor. Fazendo trabalho conjunto com o conhecimento do promotor junto com o da polícia. Isso para mim ficou mais claro. Nós temos uma grande estudiosa na USP, a professora Maria Tereza Sadek. Ela escreveu um livro que trata do Ministério Público e ela narra nesse livro a mudança de atuação do Ministério Público e cita o GAECO. E aí é que lendo o livro dela, e em especial esse capítulo, é que eu fui me dar conta do movimento que nós estávamos participando, que depois você vê hoje a atuação, por exemplo, do Ministério Público na Lava Jato. Ela é toda voltada ao acompanhamento da investigação ou da própria investigação pelo Ministério Público. Nós participamos lá atrás do início desse movimento sem se dar conta. Isso também traz uma segurança ao processo, eu acho, porque às vezes o inquérito policial pode ocorrer alguns erros que acabem ensejando num problema na processo, na ação penal, né? Então a atuação do promotor ajuda também nessa fase em evitar alguns erros que possam anular a ação penal posteriormente. Sem dúvida nenhuma, você está coberto de razão. E aí vai do promotor ter a sensibilidade de não interferir no papel da outra instituição. Nós trabalhamos já em força-tarefa envolvendo Polícia Civil, a Receita Federal, Ministério Público, Polícia Militar. Quer dizer, eu acho que nessas forças-tarefas, quanto mais instituições puderem participar, melhor. Nós tivemos salas, locais fixos, cada instituição trabalhando numa sala de maneira independente, mas, ao mesmo tempo, conjunta, colaborando uma com as outras. O trabalho rende muito mais e tem muito mais validade, como você falou, depois em juízo. A prova que chega em juízo, ela é muito mais redonda, você tentar anular essa prova, por exemplo, dizendo que a pessoa foi forçada a dizer alguma coisa, você vai falar, bom, mas ela foi forçada a dizer na presença de um promotor de justiça também, na presença de um integrante da Receita Federal, quer dizer, você está dando validade, você está dando força para essa prova. Sim. E como é que foi atuar nesses casos específicos? Como é que foi estar à frente de casos tão emblemáticos da Justiça de São Paulo? Interessantíssimo, Maurício. Eu acho que a vida do promotor, aqui para o nosso ouvinte que pensa numa carreira jurídica, eu sempre recomendo o Ministério Público, porque, em especial, em primeira instância, tem o dia a dia muito interessante, que é um dia a dia de uma posição ativa, que vai atrás da prova, que faz investigação, às vezes em conjunto na grande maioria das vezes em conjunto com a polícia, mas tem também o PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal, que é do Ministério Público, é a exceção à regra, a regra é o inquérito policial, até porque o Ministério Público não tem força para tocar todas as investigações no PIC, mas ele tem essa possibilidade também, então é uma atividade muito ativa. Acho que isso é o que me levou para o Ministério Público. Eu, quando fazia faculdade de Direito, eu fui estagiar com um juiz. Eu me lembro, 12ª Vara Criminal. E eu, sentado e aprendendo junto com o juiz, eu me peguei olhando com muita admiração para o papel do promotor de justiça.
E aí é que eu fui. Eu, na verdade, estava sendo direcionado para ser magistrado, mas optei pelo Ministério Público ao tomar conhecimento com essa atividade ativa, com essa atividade... Você não tem um dia igual ao outro no Ministério Público. É uma atividade muito, muito interessante. Sim. E nas investigações, qual era o seu papel ali dentro das investigações junto com a polícia? Maurício, eu me lembro, eu fui já promotor de justiça, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Ministério Público nos Estados Unidos. E me chamou muito a atenção a proximidade entre a polícia judiciária lá e o promotor de justiça. Há uma informalidade muito grande entre eles. Eu me lembro que de reuniões que eu participei na condição de estagiário, o integrante do FBI, que é a Polícia Judiciária, discutia a prova com o promotor. Olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Qual a diretiva que nós vamos tomar aqui nesse caso? Isso não acontecia aqui. Aqui a relação era muito fria. O promotor falava no inquérito através de cota. Então, eu requisito tal diligência. O delegado pegava aquilo e falava, olha, mas eu acho isso desnecessário, mas cumpria. Quer dizer, é muito mais fácil quando você tem um contato pessoal, físico, e discute essa prova. Quantas vezes o delegado me ligou no GAECO e falou, olha, precisamos tomar um café. Eu quero discutir aqui um caso. A gente estava designado para aquele caso, lógico, há uma informalidade na conversa, mas há uma formalidade na designação. Todos esses casos, o GAECO estava designado para acompanhar. Então, é natural que haja aí essa troca de informações. Eu acho que isso é muito importante. Essa foi a maior mudança que nós pudemos colaborar no GAECO para o Ministério Público. Mas, pessoalmente, nessas principais inquéritos que o senhor atuou, do PCC, da máfia chinesa, máfia do apito, inclusive como que foi para você essa atuação? Foi muito enriquecedor, muito. Eu me lembro que os amigos e as pessoas que acompanhavam, até dentro do Ministério Público, falavam, olha, vocês são loucos. E o pessoal, as pessoas de fora, elas falam, vocês estão colocando a vida em risco. E não, Maurício, e não, tá? Essa imagem que passa, eu tenho contato com isso com os alunos. Eu sempre tento puxar a sardinha para o meu lado. Falo, olha, vocês precisam atuar na área criminal. É perigoso. Não é perigoso, porque aquele que está sendo acusado, se ele, você tem um objetivo no processo dentro do Ministério Público. O Ministério Público não é um órgão de acusação. Ele é promotor de justiça. Ele promove justiça, não sempre acusação. Você pode pedir absolvição. Você pode lutar pela absolvição. Então, se você atua dando oportunidade da pessoa se defender, atua respeitando a pessoa que está sendo acusada. Eu quantas vezes fiz audiência com o Marcola? Inúmeras vezes. Quantas vezes fui até o presídio ouvir, por exemplo, o Marcola? Eu nunca deixei de dar bom dia para ele, eu nunca deixei de tratá-lo muito, embora tenha batalhado pela condenação dele, de tratá-lo com dignidade. Quantas vezes nós já apuramos espancamentos, maus tratos que eram praticados até mesmo em líderes de facção criminosa àquela época. Estou falando de mais de 20 anos atrás. Hoje isso não acontece porque se fizerem isso, a pessoa, há uma resposta muito grande por parte da facção. Mas naquele momento não. O promotor, se ele está dentro da sua atuação, tratando o acusado com dignidade, com respeito, ele não corre risco. A pessoa que está sendo acusada sabe que ele está cumprindo o papel. Eu sempre disse que o advogado corre muito mais risco que o promotor. Infelizmente, digo isso com tristeza. Por quê? Porque o promotor, o acusado sabe que está cumprindo seu papel. Sim, a sua função ali, né? A sua função. Quem lida com direito, lida com conflito. Quem lida com conflito tem um risco inerente à função. Sim. O senhor foi um dos que ficou mais tempo, acredito, à frente 12 anos, fiquei acho que mais tempo no GAECO. Tenho muito orgulho disso.
e trago comigo, eu já estou fora do Ministério Público, hoje estou no tribunal, mas trago no meu DNA essa passagem pelo GAECO. Isso eu acho que me deu uma bagagem muito grande e eu uso muito essa experiência do GAECO no meu dia a dia, nos casos, enfim, em especial no julgamento de casos que envolvam crime organizado. Certo. Depois desse tempo, o senhor entrou no GDEC, também pelo Ministério Público. O GDEC é um grupo do Ministério Público que lida com crimes financeiros. É muito interessante, ele tem, dentro do crime organizado, uma especificidade ainda maior. Então, foi também uma experiência muito interessante. Tem colegas lá que estavam já há muito mais tempo do que eu, e o contato com eles, troca de informação também foi muito, muito proveitoso. Em 2013, o senhor recebe um convite para atuar no Executivo. Como é que foi esse convite? Foi inesperado, Maurício. Nunca pensei em sair do Ministério Público. Na época você podia, o Ministério Público autorizava a saída para exercer alguma atividade que ele entendia como relevante. E aí, do nada, eu fui chamado para uma conversa. O prefeito Haddad tinha sido recém-eleito, eu não o conhecia, mas eles estavam buscando para a segurança urbana, para a Secretaria de Segurança Urbana, alguém que tivesse o perfil de Ministério Público. E aí me convidaram, eu fiquei surpreso com o convite, nunca tive ligação partidária com nem o PT, nem nenhum outro partido. Aliás, o convite iria, entre aspas, na cota do hoje MDB, à época PMDB. E eu nunca fui filiado e nem nunca vou ser a partido político nenhum. Mas iria ocupar uma vaga no governo do MDB. E eu fui porque eu entendi que a proposta era boa, que eu teria liberdade de atuação total, e assim foi feito. Nunca fui questionado das medidas que tomei e tive uma liberdade muito grande de atuação próxima do Ministério Público. Foi interessante que nesse período, foram 3 anos e meio fora da carreira, eu tive muito trabalho com o próprio Ministério Público e acho que foi interessante. Para mim foi uma grande experiência. E o senhor teve uma missão importante que o Haddad deu para o senhor para poder resolver um problema da Cracolândia. Como que foi o início desse projeto Braços Abertos? Maurício, esse é das funções que eu tive na prefeitura que eu me orgulho muito. À época, nós tínhamos barraca na Cracolândia. Eu não sei hoje exatamente como está a situação, mas nós tínhamos 177 barracas instaladas lá, numa situação absolutamente degradante. Degradante. Isso ao longo de muitos anos, né? E eu me lembro que, num sábado, eu estava visitando o local junto com o prefeito. Ele tinha um incômodo muito grande com aquela situação, e ele me chamou para ir na laje de um prédio para ver de cima aquela situação. Era essa época mais ou menos, fim de ano. E aí ele falou, olha... Porque a gente sabe que está lotado, né? Lotado. Você olha aquelas pessoas em situação absolutamente degradante. Eu vi coisas lá que eu já tinha um bom tempo de Ministério Público, estava acostumado a viver dentro de presídio, acompanhar a situação de preso. Nada se compara em grau de degradação humana à Cracolândia. Então é muito triste mesmo. Não dá como para você ter contato com aquela realidade e não sair tocado com aquilo. E é um problema muito complexo. E aí eu me lembro que na laje do prédio estávamos eu, o prefeito Fernando Haddad e o secretário da Saúde, e ele virou para mim e falou, olha, até dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, não vai poder ter barraca nesse local. Esse é um desafio que eu estou te passando. E a partir daí,
dessa conversa que não foi só comigo, que envolveu a Secretaria da Saúde, depois a Assistência Social e depois todo o governo, nasceu o programa que foi denominado de Braços Abertos, que foi, Maurício, só para o nosso ouvinte entender, você tem algumas linhas em relação ao problema da drogadição, você tem algumas linhas de atuação. A que já existia no local, que era aplicada pelo governo do estado, é a internação compulsória. Então, o governo do estado tem um programa, que é um programa forte, que já está lá atuando há muito tempo na Cracolândia, que trata da internação compulsória. Ali tem espaço para todas as linhas possíveis no tratamento da drogadição. E a nossa linha não podia confrontar com a do governo do estado. Então, a ideia foi fazer desenvolvida sob o comando do então prefeito Fernando Haddad, de fazer uma linha que trata da redução de danos. É o oposto da internação compulsória. Internação compulsória, a pessoa ela é tirada do vício, isolada, recebe todo um tratamento para isso e espera-se que ele, durante esse período de isolamento, onde ele vai passar por um programa de desintoxicação, espera-se que ele se livre da drogadição. Mas essa internação, depois ele retorna ao mesmo ponto em que ele estava. Retorna ao mesmo ponto e o índice de reincidência ele é alto. Não é uma crítica a essa internação compulsória, porque eu acho válida. Eu acho que elas se complementam. Sim, faz uma limpeza, mas depois acaba retornando para o mesmo ambiente. Maurício, é que você precisa... O problema da drogadição, ele envolve a questão familiar, ele envolve a questão social, a questão do emprego. Se você só interna, tá? E, por exemplo, você não cuida das relações familiares, as pessoas geralmente são abandonadas pela família, perderam o emprego, perderam amigos, familiares, não têm onde morar. Então, se ela retorna para a mesma situação que ela estava antes da internação, o índice de reincidência ele é alto. Não é uma crítica à internação compulsória. Sim, é uma medida de urgência, só que não resolve o problema a longo prazo. Às vezes até salvando a vida daquele dependente. É válido. Mas eu acho que tem que ter outros complementos. E eu acho que a redução de danos, a linha da redução de danos, é um complemento. Você tem ali outras formas de atividade, você tem um trabalho pouco conhecido, que é o trabalho que eles chamam de Cristolândia, que é através da religião você tentar tirar aquela pessoa do vício, que é válido também. Eu acho que todo mundo que puder somar naquele espaço tem que ser bem-vindo. E a redução de danos, ela diz, a linha é a seguinte: você não precisa largar de imediato o vício. A ideia é você inserir no dia a dia daquela pessoa atividades que vão obrigatoriamente tornando o vício mais distante. Muitas das pessoas que estão hoje na Cracolândia fumam em média 30 pedras de crack por dia. É uma quantidade absurda. Mas se aquela pessoa está trabalhando, e o Braços Abertos fornecia trabalho de jornada reduzida de 4 horas, porque aquela pessoa está tão debilitada que ela não aguenta trabalhar 8 horas. No tempo restante, ela participava de palestras, de atividades educativas. Ela tinha comida através do programa de Estado do Bom Prato, café da manhã, almoço e jantar. Quer dizer, então, aquele organismo que estava cadavérico, ele ganhava peso, ele tinha onde morar, aquele indivíduo. Ele era fornecido um quarto de hotel para ele. E como que o senhor encontrou essa solução de tirar eles de lá, nesse prazo? Maurício, foi um trabalho gigantesco que foi feito, em comum acordo com eles, foi um pacto que foi feito. Tivemos experiências maravilhosas nesse período, de pessoas que venceram o vício, que reduziram o consumo de drogas a ponto de poder ter esposa, de poder ter filhos, de poder ter um trabalho, porque você tem pessoas, acredite se quiser, você tem ali engenheiros, advogados, você tem... Eu tive contato com pessoas lá no fluxo da Cracolândia que fizeram faculdade fora do país.
mão de obra altamente qualificada, abandonada à própria sorte lá naquele fluxo por conta do vício. Então, se você pega essa pessoa, ou aquele mesmo que não tem essa qualificação, mas você dá qualificação para ela, você diminui o vício, o resultado, e eu digo isso não pela experiência nossa, mas pela experiência mundial na redução é muito bom. Sim, muito inclusive bom. Foi originado por um filósofo, Carl Hart, né? O senhor cita ele no seu estudo para poder executar esse projeto. Exatamente. O Carl Hart é professor titular da Universidade de Colômbia e se declara viciado em crack. É uma pessoa que venceu, entre aspas, o vício, porque ele não se considera ainda uma pessoa que tenha largado o vício, mas ele fala, através da redução de danos, eu consigo ser titular da Universidade de Colômbia, eu consigo dar palestra, consigo ter família, filhos, quer dizer, eu consigo conciliar a minha vida, uma vida produtiva, com o vício. Isso é o que é a intenção dessa linha da redução de danos. Inclusive o projeto foi super bem sucedido e tivemos a visita do Príncipe Harry para conhecer essa atuação. É isso, o processo ele chamou atenção porque a Cracolândia, eu digo isso com tristeza, ela é única. Não existe no mundo um fluxo de pessoas do tamanho, a concentração de pessoas do tamanho que nós temos hoje na região denominada Cracolândia. Isso é muito triste. É a falência do Estado e da sociedade, porque isso é um problema da sociedade também. A sociedade ela sabe daquilo, mas ela quer distância desse problema. E é um problema nosso, de quem passa pelaquele local, de quem mora na cidade de São Paulo, de quem tem filho e até em outros estados da federação que entram, se viciam e que vão para a Cracolândia. Ali tem gente do Brasil inteiro, aliás, do mundo inteiro. Tem estrangeiros lá consumindo drogas na Cracolândia. E há quanto tempo nós lidamos com esse problema, Maurício? E sem solução. Quer dizer, é muito triste, é muito sério. Eu já vi aí ao longo da minha vida inúmeras tentativas sem continuidade. Porque a crítica que eu faço agora é o seguinte: eu posso ser contra a internação compulsória, mas eu não me sinto no direito de tirar essa linha de atuação daquele local. Eu posso ser contra a redução de danos, mas eu não... ela, ainda que eu não acredite, ela soma. Então, eu acho que o gestor público ele pode conviver com todas as formas. O problema é tão grande que ele comporta várias formas de atuação. E não é o que a gente vê. A pessoa fala, eu sou contra a internação compulsória, eu tiro ela. Eu sou contra a redução de danos, eu tiro ela do local. E elas podem conviver e tentar resolver esse problema que ninguém até hoje conseguiu solucionar de uma vez. A gente convive com ele ainda hoje, o que se faz é empurra o fluxo para um lado, empurra para o outro, mas solução para esse problema nós não temos até hoje. Você acha que essa falta de continuidade desses projetos estão atreladas às mudanças de governo a cada 4 anos e interrompe o que vem sendo produzido e tenta iniciar um novo tratamento? Exatamente. E eu lembro que quando nós chegamos com o programa Braços Abertos, a internação compulsória ela era feita pelo governo do estado, no governo Alckmin, Geraldo Alckmin. E a ideia e o governo municipal e o estadual conviviam muito bem a essa época. E a ideia foi demonstrar para o governo do estado, e isso foi bem aceito, de que, na verdade, nós estávamos chegando para somar. Para somar. Então, a atuação conjunta ali, ela tem que ser necessária. E durante um período grande de 4 anos, isso foi feito. E aquele local, ainda que o problema não tenha sido solucionado, mas dava para se andar naquele local. Eu me lembro que a Guarda Civil Metropolitana montou ali um trabalho de monitoramento com um equipamento, um ônibus. Você tem
câmeras instaladas em toda a região, e você fazia o monitoramento, por quê? Para impedir furto, roubo, da segurança, não só para as pessoas que estão lá, mas para as pessoas que vivem no local. Era um local melhor para se passar do que hoje, atuando junto governo do estado e município e outras atividades privadas que atuam naquele local. O que não pode muda governo e abandona-se isso a pretexto de não concordar com essa linha ou com aquela. Depois o senhor assume o cargo de controlador geral, também do Executivo. Eu estava na segurança urbana e aí vagou a Controladoria Geral do município, que é um órgão de fiscalização, que tem muito mais a ver com o meu perfil, à época promotor de justiça, do que a segurança urbana. E aí o então prefeito Fernando Haddad falou, olha, estou precisando de você aqui, eu topei o desafio. E aí foi uma delícia, Maurício, porque eu estava em casa, eu estava dentro daquilo que eu costumo fazer no Ministério Público, com um diferencial, que a controladoria ela não é voltada só à punição. Você tem ali um trabalho, você tem que trocar o pneu com o carro andando, porque você não pode parar a máquina pública. Então você tem que corrigir o desvio sem parar a máquina. Se parar a máquina, a população perde. Então você tem que, muitas vezes, fazer uma intervenção, fazer uma investigação, fazer um relatório de fiscalização, mostrar para o gestor que ele está errado, mas você não pode parar a máquina. Muitos governantes não admitem isso, mas no fundo são contra a corregedoria ou a controladoria. A corregedoria é um braço da controladoria, faz parte mas é muito mais do que isso. Você tem a transparência ativa, que é um braço importante. Você tem a ouvidoria, você tem dentro da controladoria vários departamentos. Mas o gestor é contra porque acha que a controladoria para a máquina. Fala, não, eu não vou poder mais licitar porque a controladoria vai intervir. E, na verdade, a controladoria vai acompanhar. É um trabalho de punição também, mas de aconselhamento. Então, você senta com o gestor e explica, olha, não pode. Você não pode fazer pregão presencial, tem que ser eletrônico. Eu me lembro que nós baixamos, o prefeito baixou a nosso pedido, uma medida que obrigava a publicar, por exemplo, até então, as minutas no município, os contratos eram publicados por ementa, ou seja, um resumo. A gente falou, não, tem que ser na íntegra. A pessoa que está lá, você, Maurício, se quiser saber como foi feita a licitação para comprar essa jarra d'água, você vai ter o processo inteiro, o contrato na íntegra. Isso é o quê? Transparência ativa. Você combate a corrupção com isso. Quando você está, por exemplo, na fila do Minha Casa Minha Vida, do programa, e você, tinha aquela acusação, o sujeito passou na minha frente na fila porque teve uma indicação política. Como é que você resolve isso? Publica a lista. Sim. Publica a lista. Quer dizer, a própria população fiscaliza. Aquele interessado, e a controladoria fez isso à época, ele clicava no nome dele, mostrava, passava para o empreendimento que ele estava inscrito, a fase de construção, quer dizer, ele fiscalizava para nós. Então, através do quê? Transparência ativa. Isso é custo zero. Sim, inclusive a gente estava em um evento falando sobre combate à corrupção e um dos pontos foi justamente essa transparência, inclusive dos salários dos funcionários públicos que são divulgados no site do governo de São Paulo, né? Exatamente. Hoje tudo é divulgado. Você tem a maior forma de se combater a corrupção a um custo mínimo é transparência ativa. Você não precisa esperar te pedirem, você tem que disponibilizar esses dados. Quer dizer, o que o município tem a esconder? E escutando o senhor falar, a gente vê a importância de ter essas trocas de funções de pessoas do Ministério Público no Executivo e trazer esse conhecimento que você passou no GAECO, na parte de investigação, junto com a polícia, para o Executivo exercendo essa fiscalização. Maurício, e é uma via de mão dupla, porque eu, estando no Executivo,
eu tomei contato com as dificuldades do Poder Executivo, de como é difícil você, por exemplo, não ter uma mão de obra qualificada em determinados locais e você ter que licitar, pessoas bem intencionadas, mas não sabem fazer. Então, você volta para o Ministério Público, lógico, ciente do papel que você tem que desempenhar lá dentro, mas sabendo que, às vezes, em alguns casos, não há má fé. Há falta de estrutura, há dificuldade, e o problema se resolve com uma simples conversa. Você chamar para a promotoria, para um café, sentar com a pessoa e falar, olha, não faça isso. Não faça isso que vai dar problema. Existem outras formas. Instruir aquela pessoa a fazer diretamente. O papel do Ministério Público, eu acho que o nosso professor Sarrubo bate muito nessa tecla. O Ministério Público não é só punição. Ele não busca só punição. O Ministério Público é muito maior do que isso. O promotor, como eu disse, é promotor de justiça. Ele tem que buscar a justiça, não necessariamente a punição. Sim, a gente também comentou sobre o medo de que as pessoas do executivo saem de ter uma possível ação, uma possível infração por, às vezes, exceder ou não saber, né? Então, justamente o papel de ensinar ou de ajudar a pessoa que está ali, né? Maurício, você, no Brasil, por conta de casos de corrupção, a imagem do agente público, em especial do executivo, ele é muito mal vista. Por quê? Porque no imaginário das pessoas, aquela pessoa ela vai ocupar um cargo público para ganhar dinheiro. Quando, na verdade, deveria ser algo honroso. Você interromper tua atividade, pública ou privada, para concorrer a um determinado cargo, dar a tua contribuição e voltar. Eu sou contra a questão da política como profissão, tá? Mas você vê isso no mundo inteiro. O sujeito, ele é um empresário. Ele fala, olha, acho que eu posso contribuir, sai, concorre, participa da atividade pública e volta para a privada. Quer dizer, no Brasil nós estamos espantando bons quadros da política, afastando por conta disso. E aí a gente tem cada vez mais um cabide de emprego do Estado das pessoas que querem se aposentar, entrar e permanecer por longos períodos. Ou mal intencionados, porque se você afasta as boas pessoas, sobram aqueles que não têm interesses, têm interesses escusos, né? Você tem que atrair as boas pessoas. E eu acho que o Ministério Público tem um papel importante nisso. Tá? Quer dizer, olha, o bom gestor ele tem que ser prestigiado. O bom gestor tem que ser prestigiado. Sim, e a gente vê que na economia privada, falando sobre gestão, as pessoas não têm mais margem de erro, né? O mercado é muito competitivo e pune quem erra. Exatamente. Então, trazer essas pessoas do ambiente privado para o ambiente público vai fazer com que elas consiga gerir melhor esses recursos e investir sem desperdício. E Maurício, e as pessoas saberem que elas têm que procurar o Ministério Público, não é só para se defender num caso em concreto que deu problema, é antes de dar o problema. Eu, quantas vezes, enquanto estive no Executivo, no Tribunal de Contas do município, quantas vezes eu não liguei pro conselheiro, falei, olha, posso passar aí para tomar um café? Precisava fazer uma licitação. Falava, olha, eu estou aqui com dúvidas sobre isso. Como é que eu devo proceder? Quer dizer, você traz a pessoa a trocar ideias, a participar daquele processo orientando. Por que não? E entender que aquele dinheiro que está sendo gasto é o nosso dinheiro, né? Que a gente contribuiu através dos impostos, porque às vezes a gente olha e fala, o Estado foi condenado a isso, o Estado foi condenado àquilo, e a gente não percebe que, no fundo, quem está pagando essa conta somos nós. É isso. E assim, você tem que tirar... hoje, você ir exercer uma atividade pública, por exemplo, no Executivo, o risco é altíssimo. Como é que você minimiza isso? Se aproximando dos órgãos de fiscalização. Se aproximando, que eu digo, é uma proximidade saudável. É você chegar e pedir orientação. É você fazer igual. Quantos processos de licitação
eu não importei, porque hoje tudo é público, eu não importei do próprio Ministério Público e da magistratura. Precisava licitar determinada coisa. Como é que o Ministério Público fez? Como é que a magistratura fez? A magistratura tem licitação de lápis, caneta, papel, de mil coisas. Essa troca de melhores práticas, né? Vou fazer igual, por que não? Sim. Quer dizer, eu estou evitando o problema para mim e estou fazendo de uma forma que deu certo, vou copiar. Agora, voltando um pouquinho no tempo, o pai do senhor, o senhor Odir Porto, foi um grande juiz, também desembargador do TJ, inclusive presidiu o TJ de São Paulo em 92, 93. O senhor, como foi conviver com um pai juiz dentro de casa, conviver com o direito? Eu tive o direito em casa desde sempre, né? Meu pai foi juiz de carreira, então eu cresci convivendo com a magistratura. Todos os amigos dele eram da carreira, dentro do judiciário. Então eu tive desde sempre, sem saber, convivendo com o direito e me direcionando para o direito. Tive dúvida quando fui prestar vestibular, pensei em agronomia, mas fui convencido a ficar no direito. Só que não quis ir para a magistratura. Eu quis prestar Ministério Público, muito embora já admirasse a magistratura, por entender que eu achava o papel do promotor mais ativo, não tão estático quanto o juiz. E naquele momento isso fazia mais sentido para mim. E eu acho que eu tomei uma decisão certa, foi muito bom. Tenho muito orgulho de ter sido promotor por quase 30 anos. E aí tive a oportunidade de ir para o tribunal, e o tribunal, eu sempre amei de paixão o tribunal, porque o tribunal para mim era a minha casa, era a minha família, enfim. Eu tenho muitos parentes na magistratura ou dentro do direito. Então, sentia como se eu tivesse também regressando para o tribunal. Estava no meu coração, eu convivi desde sempre com o Tribunal de Justiça. No sangue, né? Então, foi ótimo. Deus acabou dando certo e eu acabei indo agora para o Tribunal de Justiça. Agora há 5 anos atrás. Antes o senhor estava estagiando para um desembargador e começou a fazer cursinho para realizar o exame do Ministério Público. Como que foi a prova do Ministério Público, o concurso? Maurício, acho importante você tocar nesse assunto para os nossos ouvintes que estudam ou direito ou alguma outra atividade, da importância que se tem de você, já na faculdade, começar a direcionar seus estudos e começar a tentar, eu sei que não é fácil isso, mas tentar visualizar uma carreira já na faculdade. Por que eu digo isso? Porque o nível de exigência hoje é absurdo. Eu me lembro que, na minha época, quando eu me formei, você ter um diploma de curso superior era uma grande coisa. Não que hoje não seja, lógico que é, mas bastava isso para o mercado, para você se tornar uma pessoa competitiva, apta a competir no mercado. Hoje, infelizmente, não. A gente sabe que o nível de exigência passa simplesmente do diploma universitário. Você tem que ter um curso de pós, um mestrado, um doutorado e por aí vai. Então, é muito bom quando um aluno... eu fui... me chamaram a atenção desde cedo para isso. Falaram, olha, se você quer concurso público, começa a direcionar já na faculdade, já no 3º ano de faculdade, os seus estudos para o concurso público. Então eu fui, na época tinha um cursinho, que era do professor Damásio, eu saía da faculdade e ia para o cursinho. Então eu não perdi muito tempo. Isso me fez entrar no Ministério Público, passar num concurso muito cedo. Por quê? Não, eu já vim estudando, direcionado para isso, desde o 3º ano da faculdade. Então eu acho que foi importante para mim, eu acho que é importante para o aluno, de uma forma geral, na medida do possível, já ir dentro da faculdade, buscando aquilo que mais te agrada, onde você se vê atuando,
e voltar. Eu quero advocacia, quero na área societária. Ok, então eu vou fazer estágio num escritório de advocacia que lide com isso, eu vou enriquecendo o meu currículo nessa área, eu vou fazendo cursos voltados para essa área. Por quê? Porque, ao contrário de outros países, no Brasil você tem que se formar já com uma bagagem que não se exige em outros lugares. Então, não dá para perder tempo. A gente conversa um pouco sobre esse problema dos concursos, em que ele prepara pessoas muito jurídicas, mas com pouca visão de mundo e prática, né? A pessoa ela fica reclusa para poder estudar e se dedicar àquilo. E então, como que o senhor vê, como conciliar esses estudos junto com a vivência para você não chegar num Ministério Público sabendo todas as leis de cor, mas não ter essa sensibilidade humana? Você vai ter que dividir. Eu me lembro que eu saía da faculdade, ia por estágio, no caso na magistratura, à noite ia para o cursinho, tentando conciliar, tentando arrumar tempo para fazer de tudo. É possível. O que as pessoas precisam se atentar é que elas não podem perder tempo. Não dá para ter a tranquilidade que você tinha anos atrás, hoje, infelizmente. Por quê? Porque a exigência é muito grande. Em 2018, o senhor se inscreve para lista tríplice, que fica em segundo lugar do mais votado. À época, o governador Alckmin saiu para disputar a presidência e o Márcio França assume. Como é que foi essa expectativa para ser escolhido pelo quinto? O processo pelo quinto constitucional, ele é feito da seguinte forma, tanto no Ministério Público quanto na Ordem dos Advogados, na OAB. O Ministério Público ou a OAB, ela forma uma lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla vai para o tribunal. O tribunal vota no seu órgão especial essa lista sêxtupla e transforma numa lista tríplice, e essa lista tríplice vai para o governador. Então, eu submeti meu nome ao Ministério Público, entrei na lista sêxtupla, depois fui para tríplice na magistratura, e aí tem todo o trabalho de você apresentar currículo, se apresentar para os desembargadores, faz parte desse processo. E acabei sendo honrado de integrar a lista tríplice e fui para o governador nesse período de transição, que saiu o governador Alckmin e entrou o governador Márcio França, quem eu não tinha contato nenhum, e ele acabou me honrando, escolhendo o meu nome. Tinha outros 2 grandes colegas que disputaram comigo, e foi uma surpresa, Maurício, uma boa surpresa. Eu me lembro que a gente está tão envolvido no processo que acaba não se dando conta, mas quando o governador me ligou e falou, olha, estou aqui indicando o seu nome hoje, aí é que a ficha caiu. Eu falei, nossa, virei desembargador. E agora? Né? Porque é uma atividade totalmente diferente do Ministério Público. Você virar a chave de órgão acusador para julgador, um princípio você deixa de ser parte, você não pode ser parte. Sim. Enfim, julgar, você proferir uma decisão julgando é totalmente diferente do que acusar. E aí, um processo interessante na minha vida, eu tive que estudar. Você tem que ter aí a questão de ter humildade, de chegar para os colegas desembargadores e falar, olha, me passem, deixa eu aproveitar o que vocês fizeram. Montei uma equipe de jovens, todos são jovens na minha equipe do tribunal, e eu falei, olha, vamos pegar e vamos montar as nossas decisões com base nas boas decisões. Um processo, não tenham medo de prestigiar o colega pegando o que tem de bom nas outras decisões. Um processo interessante, você virar a chave e passar de órgão acusador para julgador. O senhor vem de acusador, atua no executivo e depois vai para
o julgador, agora atuando como juiz de segunda instância. É isso, eu tô adorando, mas foi uma virada interessante na minha vida, porque pode parecer fácil, mas julgar, e ainda você julgar em segunda instância, num país onde poucas pessoas têm possibilidade de recorrer a uma corte superior, porque além do assunto ser restrito, tem a questão é custoso você recorrer a um tribunal superior, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Então, grande maioria dos processos terminam em segunda instância, terminam no tribunal. Daí a responsabilidade enorme que você tem que ter, e eu tento passar isso para os meus alunos na FAAP. Quando você atua com direito, seja como advogado, juiz, promotor, defensor público, a tua caneta, Maurício, ela tem um peso enorme. Sim. Você está lidando com pessoas, com vidas, com direito à guarda, com direito à liberdade, e o volume é imenso. Então, a tendência é tratar aquilo não pode ser linha de produção. Você tem que parar e pensar que a tua caneta é a última. No meu caso agora no tribunal, na grande maioria das vezes, ela é a última. Muito dificilmente aquela pessoa vai para uma corte superior. Daí a responsabilidade gigante. O senhor logo foi transferido para quarta Câmara Criminal, que é conhecida como a Câmara mais dura do São Paulo. Eu fui convidado pelos colegas da quarta Câmara, mas por um perfil, tá? A quarta Câmara ela tem uma vantagem muito grande, que é o entrosamento. A gente discute muito as linhas de posicionamento. Tem gente que fala, olha, a quarta Câmara ela é pesada, ela é a mais pesada do tribunal. Nós rebatemos esse argumento, mas ela tem essa fama de ser uma Câmara mais rigorosa em alguns posicionamentos. Sim, quando a gente estuda a teoria da pena, a gente vê que as condenações têm, em primeira instância, condenar pela atitude do réu, depois ela tem um caráter preventivo de não deixar ele executar novos atos e também uma intimidação social de mostrar que aquele comportamento está sendo punido. Como que o senhor vê as decisões do senhor em relação a essa teoria? Está sendo efetiva as suas condenações? Maurício, é uma questão complexa, como você bem colocou, porque a pena ela tem a natureza de ressocialização, né? E tem a natureza punitiva. Ela tem esses dois lados, de ressocializar e de punir. A questão da punição, ela de fato vem sendo aplicada. Então, você condena aquela... Vou pegar aqui o traficante de drogas, que é um assunto que está sendo tratado agora, a questão das drogas, do Supremo, a votação do Supremo. Supremo. Exatamente. Você condena aquele traficante, você sabe que está tirando ele de ação por, vamos colocar aqui o tráfico, não o tráfico privilegiado, 5 anos, tá? Que é a pena mínima. Ele vai sair do ar da atividade por 5 anos. Então, o caráter punitivo está sendo cumprido. O de ressocialização, você sabe que, na prática, não vem acontecendo, ao menos da forma como a gente imagina. Está sendo inverso, na verdade, né? A gente vê a pessoa saindo pior do que entrou. Exatamente. Você tem aí uma distância muito grande entre o que determina a lei de execução penal e a prática, por inúmeras questões. Então, é um pouco frustrante você saber que aquela pessoa, depois do período de cumprimento da pena, muito provavelmente ele vai reincidir, ele vai voltar para aquela atividade. Você trabalhar dentro dessa logística, dentro desse campo, desse quadro, não é ideal, mas você tem um caráter punitivo que, ao menos esse, está sendo cumprido. Não que a cadeia vá tornar aquela pessoa melhor, pelo contrário. Mas se não houver
ao menos esse caráter punitivo, se você não tiver ao menos a certeza da punição, vira barbárie. A gente sabe que você pega, eu me lembro, há um tempo atrás, a Polícia Militar da Bahia, que ficou por alguns dias em greve. E aí você pode imaginar, falar, ok, as ruas vão ficar mais inseguras, mas a vida segue. Não, virou barbárie. Nós vimos ali naquela semana... Saques de supermercado. Saques, supermercado, comércio em geral, barbárie. Então, se não tiver essa certeza da punição, que não resolve, está longe de resolver o problema, mas se você tirar essa ponta, vira barbárie. Infelizmente. Pior do que já está. A nossa sociedade não tem maturidade ainda para conviver sem essa certeza da punição. Mas essa votação do STF, ela pauta muito na superlotação dos presídios e tenta fazer a liberação das drogas para uma quantidade maior para que pequenos usuários não sejam presos. O que o senhor tem a falar sobre essa? A questão, o que está se discutindo, como você colocou, é a descriminalização, ou seja, você pegar a questão do usuário e falar, esse não é um problema criminal, é um problema de saúde pública. Se aquela pessoa está consumindo e o consumo próprio não está vendendo, não está comercializando, não está entregando, ainda que gratuitamente, a outra pessoa, é uma questão de saúde pública. Não é mais questão do direito penal, não é uma questão do Estado no sentido punitivo. Tá? É uma questão para assistência social, para a Secretaria da Saúde, não para a área criminal. Eu acho isso válido. Você poder separar, fazer uma linha separando o usuário do traficante pela quantidade de que está se fazendo, é isso, que está se propondo. É válido. Mas a quantidade não é um único fator que indica se aquela pessoa é usuário ou traficante. Tem toda uma investigação para dizer, olha, ele foi pego entregando, porque senão o traficante anda com 2 cigarros, 2 pedras de crack, ele nunca vai poder ser preso por conta disso. Usuário. Não, se ele for pego vendendo, vai continuar... da quantidade. Independente da quantidade, ele vai continuar sendo apontado como traficante. Então, a quantidade, e está querendo se fazer uma modulação, ou seja, definir por si só pela quantidade o que é usuário e o que é traficante, eu acho válido. Acho que é uma medida correta, é um avanço. Mas esse não é o único fator que indica se é usuário ou traficante. O senhor tem um livro, inclusive o senhor fala bastante sobre esse sistema. O senhor tem alguma teoria que seria adequada ou vê uma solução para esse problema carcerário e para essa ressocialização dessas pessoas que acabam fazendo algum deslize e caindo? Maurício, é uma questão que ela foge ao direito penal, né? A questão dos presídios passa por investimento, passa por você priorizar essa área, e o que a sociedade historicamente não faz. Presídio é como feira, todo mundo apoia, mas ninguém quer na sua rua. Então, não interessa construir presídio, né? Não é visto como um investimento produtivo. Isso não vai te trazer voto. Pelo contrário, vai te tirar voto. Então, a questão da superpopulação carcerária, ela é prioritária. Tem que ser tratada para você poder se falar em ressocialização. É a mesma coisa que você colocar 50 alunos numa sala de aula com 25 cadeiras. Quer dizer, 25 vão ficar de pé. Esses 25 vão poder absorver alguma coisa? Muito dificilmente. Então, é uma questão prioritária. Se investir nos presídios, mas diminuir criminalidade para diminuir também a superpopulação carcerária é um problema que passa por emprego, que passa por limpeza urbana, que passa por eliminação das ruas da cidade. É uma questão social, é uma questão muito maior. O índice de criminalidade está diretamente voltado a índice de desemprego, a sujeira nas ruas da cidade, a falta de iluminação. Nós tivemos exemplo de Nova York, do Rudolph Giuliani, que criou quadras, iluminou praças que até então estavam abandonadas, fez quadra esportiva, iluminou aquele local, diminuiu a criminalidade. Por quê?
porque fez uma ocupação produtiva de um espaço degradado. Combate à criminalidade passa por isso. Sim. Esse semestre eu tive o prazer de ter aula com o senhor de processo penal, dizer que o senhor agrega muito na sala de aula, traz essas informações, todo esse conhecimento e faz com que a gente reflita como alunos na função do direito como instrumento de justiça. E a gente vê hoje em dia utilizando a faculdade de Direito como um instrumento apenas jurídico. Como que o senhor enxerga essa mudança do curso, de trazer essa visão que o senhor traz para a gente de dentro da sala de aula e fazer a gente refletir socialmente o papel do direito? Pois, em primeiro lugar, estar aqui, poder ocupar a função de professor é muito gratificante. É muito. Eu acho que, dentre todas as funções que eu já ocupei na minha vida, a de professor é de maior relevância. Por quê? Porque é onde eu aprendo. É nesse contato com alunos como você, e a FAP está cheio de bons alunos, a gente aprende muito, muito. Como aluno, eu posso garantir que o senhor com certeza consegue passar muito mais do que prisão temporária, prisão preventiva. O senhor passa essa lição de vida, esse conhecimento social. Dar aula é muito prazeroso e devia ser tratado, não aqui, porque aqui nós temos estrutura, estou dizendo de maneira geral, você vê na área pública, na questão das escolas públicas, isso devia ter uma importância que não se tem ainda hoje no nosso país. De ver no Japão a figura do professor, quer dizer, é uma carreira prestigiada. Dar aula deveria ser uma carreira muito bem vista e muito gratificante. Sim, mas a sua parte com certeza está sendo feita. A gente encontra ex-alunos, os próprios alunos, quando fala que vai ter aula com o senhor, é extremamente gratificante. Obrigado, Maurício. E para terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, uma palavra. A palavra que fica, Maurício, e nós estamos falando aqui num universo de estudantes, né? Seja de graduação, pós-graduação, enfim, direcionem o estudo, tá? Tentem voltar a trazer para a sua formação um futuro que você almeja, que você, enfim, que você se projete fazendo. Eu digo por experiência própria. Eu tenho colegas que decidiram prestar concurso público muito tardiamente e aí já tinham esposa, filhos, não tinham disponibilidade para estudar tanto tempo, para se dedicar como tem que se dedicar, e o mesmo acontece na advocacia e em outras áreas. Então, direcionem já na época da graduação os seus estudos para aquilo que você almeja atingir como profissional. Isso é o que fica. Maravilhoso. Quero agradecer nosso professor pela presença dele, dizer que foi uma honra receber o senhor aqui. Honra minha estar aqui. Aprendemos bastante, com certeza, com esse episódio. E para você que acompanhou a gente, siga a gente nas redes sociais, pelo ED Grupos de Estudo e também pelo Spotify. Obrigado e até a próxima.